irmãos e irmãs. Deus seja louvado por essa experiência rica que neste dia 22 de maio experimentamos nesta Eucaristia. Celebrar a nossa excelsa padroeira Santa Rita de Cássia é olhar para a nossa vida, para a nossa história, com o olhar misericordioso de Deus. Santa Rita, neste dia, nos inspira também a viver o amor a Deus e a sua misericórdia em toda a nossa história. É o que nós acabamos de ouvir neste Evangelho proclamado. E vos tornareis meus discípulos. A consequência da vivência fiel da palavra de Deus é viver essa escola do discipulado com todas as suas consequências. Nossa padroeira pôde experimentar na sua vida de fé, no dia a dia da sua história, esse discipulado que foi acontecendo e desabrochando pouco a pouco. Todos nós conhecemos bem a história de Santa Rita, desde o seu nascimento, do seu sofrimento, da sua dedicação à família, da sua dedicação à oração, até o seu último suspiro. Tudo direcionado ao Pai. Portanto, o que nós fazemos aqui hoje, ao celebrar esta Eucaristia, é expressar publicamente com a nossa vida a fé que todos nós professamos. Sim, é assim que nós nos colocamos diante de Deus, de modo muito especial neste tempo bonito da Páscoa. A Páscoa do Senhor nos ajuda a experimentar as várias passagens que nós também experimentamos no dia a dia da nossa vida. Embora a nossa história seja marcada com os sinais de morte, que é o resultado de tudo aquilo que nós experimentamos por causa do pecado, Cristo ressuscitado nos mostra que os sinais de vida devem imperar na nossa vida. E isso deve acontecer a partir do nosso testemunho profundo daquilo que nós celebramos e experimentamos em cada Eucaristia, em cada encontro fraterno com os nossos irmãos e irmãs. Portanto, o que nós celebramos hoje é o banquete do Senhor. E ao redor da mesa, do altar do Senhor, do sacrifício eucarístico, nós também fazemos comunhão com o Senhor, na unidade, na fraternidade, mas sobretudo no desejo de viver essa justiça de Deus, não a justiça humana, mas aquilo que Deus inspira no coração de cada um de nós. Portanto, uma afirmação aparentemente clara, que deve brotar do coração de cada um de nós, e que nós encontramos lá nas primeiras páginas do Catecismo da Igreja Católica, é podermos também professar com a nossa fé e com a nossa vida. Eu creio, nós cremos. Vamos dizer juntos? Eu creio, nós cremos. Esta é a essência da nossa vida, a essência da nossa fé. Se nós estamos aqui, é porque tomamos consciência dessa nossa intimidade com Deus. Eu creio, mas da nossa fraternidade um com os outros. Nós cremos. Não podemos experimentar uma fé isolada. Não podemos experimentar uma fé ideológica, que apenas se coloca na mente ou nas ideias aquilo que se deseja, mas não se experimenta no dia a dia aquilo que o Evangelho nos ajuda a viver todos os dias. Por isso o Senhor nos fala no Evangelho de hoje: permanecei em mim. Porque todas as vezes que nós experimentamos nos afastar de Deus, nós corremos o risco de deixar que os caprichos humanos tomem conta da nossa vida e do nosso coração, e nos tornamos cegos à graça e os desejos e desígnios do Pai.
Santa Rita, amados irmãos e irmãs, nos mostra que a sua história só se tornou um sinal de vida porque ela pôde fazer uma releitura de todos os acontecimentos a partir do olhar de Deus. Quem olha para a sua vida de modo egoísta, quem olha para a sua vida a partir do seu próprio umbigo, corre o risco de simplesmente reclamar, murmurar contra Deus e contra os outros. Mas quem olha para a sua vida com este olhar terno de Deus, sabe ser grato a tantas coisas que o Senhor vai realizando ao longo da nossa vida e da nossa história. Eu imagino que no meio dessa multidão, tantos rostos aqui, quantas coisas, quantas histórias, quanta história, sobretudo de superação, nós hoje trazemos para depositar no altar do Senhor. Cada um se conhece, cada um sabe daquilo que é necessidade da sua vida, necessidade na sua própria história. E hoje nós estamos aqui mais um ano para agradecer a Deus por aquilo que somos e por aquilo que temos. E na expressão da essência da nossa fé, em que nós professamos o nosso amor a Deus, mas também a nossa comunhão com os irmãos, a palavra de Deus hoje nos inspira a viver alguns movimentos, de modo que saindo, retornando para as nossas casas, nós possamos no dia a dia da nossa vida experimentar essa santidade com os pés firmes no chão. Uma fé que nos experimenta no sofrimento, mas também uma fé que nos faz experimentar as alegrias do dia a dia, da nossa vida e daquilo que nós colocamos diante do altar do Senhor. O primeiro movimento que esta festa, que esta celebração, que esta liturgia nos ajuda a compreender, é que na essência dessa profissão que nós realizamos todos os dias, o grande convite é viver uma adesão ao Senhor. Aderir ao Senhor é de fato assumir o compromisso de construir a nossa história à luz do desejo e da vontade de Deus. É a tomada de consciência de que a história que nós construímos não deve ser uma história a ser simplesmente desfrutada, mas precisa ser uma história construída no amor e na misericórdia de Deus. Aderir ao Senhor, amados irmãos e irmãs, é abrir o nosso coração para reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, seja nos momentos de sofrimento, seja nos momentos também de alegria. Aderir ao Senhor é tomar consciência de que todos nós temos um chamado especial de Deus, e nesse chamado especial de Deus, somos instrumento dele lá onde Deus nos plantou, na nossa casa, nas nossas famílias, no ambiente de trabalho, com aqueles com quem convivemos no dia a dia. É pensar que nós não viemos por acaso, mas como nos recordava o Papa Francisco, que neste mundo nós somos uma missão. Portanto, é pensar e tomar consciência que nós não só desfrutamos da nossa vida ao bel prazer, mas que nós a construímos fundada no amor e na misericórdia de Deus. Não podemos descobrir esse chamado especial de Deus na nossa vida se nós ficarmos fechados em nós mesmos, mesquinhos nas nossas vontades e desejos, se ficarmos reduzidos aos nossos muitos hábitos e apatias de quem olha para a vida de forma indiferente e vai simplesmente empurrando a vida com a barriga. Aderir ao Senhor é professar com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso testemunho. É tomar consciência que Deus não é um Senhor mesquinho e egoísta. Pelo contrário, é um Deus amoroso,
tão aberto a nos acolher, que nos permite participar dos seus projetos e dos seus sonhos, seja no sofrimento, seja na alegria. Santa Rita compreendeu isso bem na sua história. Mesmo marcada por tantas durezas da vida, por tantas tribulações e sofrimentos, ela soube ser grata a Deus. E no final, ela concluiu a sua vida entregando tudo aquilo que ela tinha nesta consagração definitiva. Cumpriu tudo aquilo que Deus colocou na sua vida e na sua história. Sempre com esse olhar de fé, experimentando o amor de Deus. Portanto, Deus nos dá a graça de viver essa santidade no dia a dia da nossa vida, buscando essa profissão com o nosso testemunho, com a nossa história, com aquilo que somos e, sobretudo, com aquilo que temos. Um segundo movimento que a palavra de Deus nos inspira nesta noite, nesta liturgia, é o movimento de quem acolhe a palavra do Senhor. No dia a dia nós corremos muito risco de querer fazer só as nossas vontades. E querendo cumprir apenas os nossos caprichos, nós nos fechamos diante do amor e do projeto de Deus. Hoje, como crentes que vivem o Evangelho, nós somos convidados a prescindir a sabedoria do mundo e escolher a sabedoria de Deus. De que forma a sabedoria do mundo insiste em entrar na nossa vida? Quando nos tornamos mesquinhos, egoístas, fechados aos nossos irmãos, quando nós rejeitamos aquilo que Deus inspira no coração de cada um de nós. Quando isso acontece, nós corremos o risco de pensar apenas em poder, em status, em querer ser melhor do que os outros. Mas quando nós escolhemos a sabedoria de Deus, nós tomamos consciência que Deus nos chama e nos escolhe não por mérito humano, não porque nós somos melhores do que os outros. Ele nos chama por pura misericórdia, por pura gratuidade. Portanto, o movimento de acolher a palavra de Deus é exatamente isso que o evangelista nos ensina: permanecer no amor de Deus. Todo ramo que é cortado da árvore da videira morre, seca e não tem mais motivo de estar na presença deste mundo. Portanto, longe de Deus, nós também poderemos viver os desertos da vida, mas é enxertados na sua misericórdia que compreenderemos essa grande escola do discipulado. Imitar a Cristo significa se colocar com o coração aberto para ser configurado, forjado por Ele, para que a nossa vida seja uma resposta generosa a tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Viver a sabedoria de Deus é permitir ser conduzido pelo seu Espírito. É isso que nós vemos ao longo de todo esse período pascal. Todas as vezes que os discípulos permitiam que simplesmente os sentimentos e as coisas humanas brotassem do seu coração, eles retornavam para a vida antiga. Voltaram para Emaús, voltaram para a praia, porque viviam a frustração de quem ainda não tinha compreendido a presença desse Deus que renova todas as coisas. Portanto, acolher a palavra de Deus é viver essa superação a toda a ideologia e fatalismo que insiste em bater a porta da nossa vida e do nosso coração, nos levando só a murmurar, a sermos mal-humorados. Quem vive mal-humorado é porque não encontrou a realização em Deus como um chamado da vida à santidade. É a alegria que precisa brotar da nossa vida. Como nos lembrava o Papa Francisco, tem muito católico que tem cara de funeral, porque não sabe expressar na sua vida a alegria que vem do Evangelho. Portanto, esse segundo movimento
é um convite a acolher a palavra de Deus e fazer dela o princípio, a norma e a essência para a nossa vida e para a nossa história. Assim como fez Santa Rita, que com certeza passou inúmeras dificuldades, mas foi superando uma a uma, porque tinha consciência do seu amor e da sua unidade com o Pai. Por fim, meus irmãos, o último movimento que essa liturgia, que essa palavra, que essa celebração nos inspira, é uma obediência a esta revelação de Deus. É a tomada de consciência de que aquilo que Deus nos oferece não é meramente uma proposição ou simplesmente mensagens jogadas ao vento. Deus se revela a si mesmo a nós. E se revelando a nós, Ele se torna o princípio e o fundamento da nossa vida. Portanto, o que nós fazemos hoje, publicamente, é viver essa obediência de quem acolhe com bondade o carinho e a ternura deste Deus, que nos ajuda a viver o nosso discipulado, mesmo marcado por tantas fragilidades, mas conscientes de que também experimentamos a nossa contribuição na construção do reino de paz, de justiça e de fraternidade. Então, que inspirados por nossa excelsa padroeira, Santa Rita de Cássia, sejamos sempre mais conduzidos pelo Espírito do ressuscitado. E mesmo que os sinais de morte possam insistir em nos mostrar um outro caminho, que nós possamos fazer aquele que nos conduz ao Pai. Peçamos a Santa Rita a intercessão de que tenhamos os olhos fixos em Jesus, para não nos perdermos nos atalhos que a vida nos oferece, e assim simplesmente ficar fechados em nós mesmos. Que aderindo ao Senhor, possamos acolher a sua palavra e nos tornarmos obedientes a tudo aquilo que Ele nos oferece, nas alegrias, nas esperanças, sendo de fato peregrinos de esperança, mas sobretudo instrumentos do amor, da bondade e da ternura do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça em nossa missão, em nossa vocação, chamados a viver esta santidade ao pé da porta, de quem vive a santidade no dia a dia e experimenta no sofrimento e nas alegrias a bondade de Deus, que escolhe a cada um de nós para vivermos essa esperança como luz, como fraternidade e, sobretudo, como um desejo de cumprir com a nossa vida esse testemunho do Evangelho. Sejamos mais uma página do Evangelho a ser vivida e rezada por aqueles que convivem conosco. Eu creio, nós cremos. Esta é a resposta que poderemos oferecer ao mundo e, de modo especial, uma resposta generosa a tudo que Deus nos oferece de bênçãos e de graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.